Boa noite, irmãos. A paz de Jesus para todos. Amém. Vamos ler o tema da campanha, Mateus 18. Amém? Amém. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Amém? Pode se sentar, vamos estar na palavra de Deus. Aleluia, Deus. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar aqui, pegando a palavra de Deus mais uma vez, obedecer na ordem dele, no Senhor que ele me deu. Amém? Eu quero te avisar também que eu estudei a palavra, fiquei hoje, estou de férias, eu fiquei das 10 da manhã, quando veio às 4 horas da tarde, eu estava lá ainda fazendo esboço. Então, estou cheio de Bíblia hoje, cheio de Bíblia. Amém? Então, Deus vai falar conosco hoje, irmão, a respeito de semente. É o que está falando da semente, mas também Deus vai falar conosco a respeito de uma árvore. Amém? E, em primeiro lugar, Deus vai falar comigo. Deus vai chacoalhar a figueira hoje. Primeiro a minha, depois a sua. Amém? Mateus capítulo 24. A parábola da figueira. Mateus 24, 32. Amém? Eu vou ler aqui com vocês para ficar uniforme. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. O que Jesus está falando aqui, irmão, da figueira? Porque o agricultor ele sabia quando estava próximo o verão, porque ela dava folhas, né? E aqui Deus vai falar conosco a respeito da volta de Jesus, a respeito dos nossos frutos. Amém? Mateus 25, capítulo após, versículo 31. A minha Bíblia diz assim: o grande julgamento. E quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Olha só que tremendo isso. Quem é o pastor que vai separar? Jesus. Amém? Ele vai separar. A outra versão está em casa, diz assim: os bodes e as ovelhas. Irmãos, aqui está dizendo, nós estudamos uma época aqui sobre predestinação. Nós já somos predestinados a ir para o céu, porque como uma pessoa falou, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Nós já somos escolhidos. Amém? Amém. Então aqui está predestinado já a pessoas que vão para o céu e as que não vão. Quem vai julgar? Jesus. Amém? Então isso não adianta nada eu ser, como ela falou aqui, bonitinho, está perfumado, lindo e não dá fruto. Já está dormindo na igreja, pode trazer uma Bíblia na mão, chegar aqui, pregar muito bem, vou falar de mim, né? Pregar muito bem ou não pregar muito bem, que eu não prego bem. Eu só falo o que Deus mandou falar, eu não sou pregador, sou falador. E não viver segundo a palavra que eu estou falando, aqui na igreja, né? E lá fora. Mas Deus, irmãos, está nos preparando que Jesus está voltando. O mundo está. Eu quero chegar no tempo de Deus. Nós vamos chegar no tempo de Deus ainda. O mundo está todo ele, como fala, se preparando para a volta de Jesus. Por quê, pastor? Porque cada dia um dia é pior que o outro. Mateus 24 vai falar da grande tribulação, né? Então Deus mandou, o que Ele mandou eu pregar hoje, irmãos, foi para que nós acordássemos, porque nós estamos dormindo. Todos nós estamos dormindo.
a nossa vidinha, aqui no Mateus 24, fala do princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e a parábola da figueira. Tudo no mesmo texto, tá? Que eu acabei de ler. Mas aqui está falando também do grande julgamento. Nós seremos julgados, irmãos. E aí que entra a minha preocupação. Por quê? Porque para Deus, irmão, não existe tempo e fundo de garantia. Estou no Evangelho desde 95, eu estava fazendo a conta ali, eu tenho 28 anos que estou no Evangelho. Amém? Talvez a sua idade, alguém aí tenha 28 anos de idade, que eu já tive um dia. Amém? Amém. Eu me converti em 95. Estamos em 2023, são 28 anos. Então eu já vi muita coisa, irmãos. Pessoas que chegam, que começam, que param, né, que continuam, que começam e tanta coisa eu já vi. Eu já vi cura. Eu já vi pessoas chegarem na igreja, uma mulher chegar na igreja e sair pulando, curada, liberta. Já vi tanta coisa, irmão, no Evangelho. Né? Já vi pessoas sendo batizadas do Espírito Santo, pessoas falando em línguas. Eu já vi pessoas nascerem, pessoas morrerem, pessoas, irmãos, né? E aí a vida vai passando, irmãos. Hoje eu cheguei na frente do espelho de manhã, falei, rapaz, olhei para mim no espelho e falei, rapaz, você está ficando velho. Rapaz, olha só. Mas graças a Deus, né? Estou chegando nessa idade com saúde. Quantas pessoas eu conheci não chegaram nem na metade da minha idade. E eu estou aqui. Mas, irmãos, faz 28 anos que eu estou esperando a volta de Jesus. 28 anos que eu espero a volta dele. Aí você pode dizer assim, pastor, vou falar de mim, né? A minha sogra, quando eu me converti, ela já falava da volta de Jesus. Isso há quase 30 anos atrás. E Jesus não voltou ainda. Mas todo dia, irmãos, pode ser o último dia para mim e para você. Porque Jesus pode voltar e nós temos que estar preparados. O tempo de Noé, o que as pessoas faziam? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Não davam atenção do que ele estava falando, que ia vir o dilúvio. O dilúvio vinha, mas nunca tinha chovido na terra. Oh, glória a Deus. Amém? E muitas vezes, irmão, nós falamos da volta de Jesus, as pessoas falam assim, não, eu sou muito novo, sou muito nova, por quê? Isso é coisa de velho, para a igreja, imagina. Né? Você lembra daquela menina de Naamã? Lembra que ela era uma escrava, uma menina? Naamã tinha lepra? Deus usou quem? Uma menina. Deus usa um velho, Deus usa uma menina. Por isso que nós temos que ensinar ao nosso filho o caminho certo, o caminho de Deus, a palavra de Deus, ensinar ele a orar o Pai Nosso. As crianças hoje sabem cantar, desculpa que eu estou gripado, irmão. As crianças sabem cantar a musiquinha lá do TikTok, mas não sabem orar o Pai Nosso. A gente chega aqui na frente e fica com a boca fechada, porque a mãe não ensinou em casa, o pai não ensinou. A obrigação é nossa de ensinar. Chega aqui e não sabe nem orar. É vergonha para que a mãe não sabe ensinar o filho a orar. Porque nós temos que ensinar as nossas crianças, irmãos, o que é certo e errado. Aquela menina de Naamã, não está no texto, tá? Deus está mandando eu falar aqui. Aquela menina de Naamã, ela podia estar sendo revoltadíssima ali, escrava. Ela não pediu para estar ali, ela saiu da pátria dela, foi levada para um lugar. Ela sabe o que é um escravo? Não tem direito a nada, só trabalha 24 horas. Está lá dormindo, a patroa chama, tem que trabalhar e fazer. Mas ela falou que lá em Israel tinha cura. Aleluia. Amém? E nós? Será que nós estamos falando de Deus por aí? Você tem pregado o Evangelho? Nós estamos estudando missões, quarta-feira. Ide pregar o Evangelho. Será que você tem pregado o Evangelho onde você vai? Naquele dia, vamos dizer que a figueira somos nós. Nós vamos ler o texto aqui ainda. Jesus vai chegar e olhar para a figueira. Será que vai ter fruto? Não estou te julgando, estou te perguntando. Eu sei que pelo menos um frutinho lá pequenininho vai ter na minha vida lá. Quando se ele chegar e olhar, vai ter um pequenininho lá, né? Mas tem. E você? Tem dado fruto? Jesus falou, ide, fazei discípulos. Você tem feito discípulo, tem pregado o Evangelho? Pastor, isso aí é para o pastor. Tira. Eu não, eu sou só membro de banco. Aquela menina tinha algum cargo, irmão? Não, cargo nenhum. O cargo dela era ser escrava. E ela pregou, falando que Israel tinha cura. O grande julgamento.
Você não tem medo não dessa palavra? Desculpa, irmão, eu estou preocupado. O grande julgamento, para mim, irmãos, eu tenho na base. 28 anos que eu sigo a Jesus. Eu posso falar, eu falo sempre, hoje pode ser o último dia. Senhor, me ajuda a viver minha vida como se hoje fosse o último dia da minha vida. Porque Deus vai julgar-nos. Ele mesmo vai julgar. E lá, irmão, não tem como eu chamar a minha mulher, chamar meu filho, chamar a minha mãe. Não tem ninguém que vai me salvar. Porque a salvação é individual. Então nós temos que viver o Evangelho, irmãos. Eu não estou falando que você não está vivendo, tá? Não estou falando isso, não estou te julgando. Estou falando que nós sempre temos que melhorar. Sempre alguma coisa na nossa vida tem que melhorar, inclusive para a minha vida. Né? Eu tenho que pregar mais, eu tenho que viver mais. Amém? Amém. Marcos 11. Marcos, capítulo 11, versículo 12. Hoje Deus está dando um chacoalhão em nós, para começar por mim. A figueira sem fruto. É o título aqui na minha Bíblia. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Deus não é amor, irmão? Ué, Jesus não é bonzinho? Não é essa interpretação? O seu Deus não é bonzinho? Só faz o bem, te ama do jeito que você é. Você não precisa mudar de vida, não. Continua assim. Continua do jeito que você está. Jesus vai entender na hora que... Imagina, pastor, que isso? É só uma mentirinha santa. Imagina, mentir um pouquinho só não tem problema. Tomar uma cervejinha não tem nada. Imagina. Um vinhozinho, nada. Fumar um cigarrinho de vez em quando. Que isso, cigarro eletrônico aí. Nem é cigarro normal, é eletrônico. Não tem nada a ver. A Bíblia não fala isso. Você está falando. E aí? Tem fruto aí? Você está balançando. Deus mandou falar. Eu vou falar. Eu não estou preocupado com like, com bater palma com minhas costas, dizer que eu prego bem. Eu não prego mesmo. Eu só estou aqui para falar o que Ele mandou eu falar. Aleluia. Glória a Deus. E aí? Tem fruto aí? Se ele vier, ele vai olhar na figueira, ele vai amaldiçoar ou não? Sua figueira, sua vida, como é que está? E a minha vida, como é que está? Quando eu saio daquela porta para fora, como é que eu tenho vivido? Mateus 5,28. Se olhar para uma mulher, cobiçar ela no seu coração, você adulterou. Homens. E aí? Pastor, mas hoje as mulheres andam todas quase peladas. E? Pastor, eu sou solteiro, posso olhar à vontade. Fornicação. E você, mulher? Como é que você tem andado lá fora? Sua roupa? Tranquilo? Jesus pode olhar para você e falar: minha serva, está lá, bem vestida, está lá, roupa decente, se comporta bem. Não estou falando que você andar querendo uma vela, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tem que andar com a roupa que não tenha sensualidade. É isso que eu estou falando. Decotão. Não é para andar que nem velha, não. Jesus, imagina. Quem é nova ainda, meu Deus do céu. Pastor, não tem nada a ver isso aí. Ele foi lá e olhou na figueira. O próprio Jesus foi olhar na figueira. Ele próprio, Jesus, veio olhar na minha vida e na sua vida. Ele não vai mandar ninguém olhar. Ele mesmo vem olhar. E se ele vai achar fruto? Ou não? Você, quem sabe? O que você tem vivido? De aparência? Eu conheci muitos crentes na minha vida, irmãos, que viviam só de aparência. Eu conhecia crente que sabia a Bíblia, falar a Bíblia, capítulo, versículo, mas não vivia nenhum deles. Tanto é que não está mais na igreja. Porque só sabia, era que nem papagaio, sabia repetir, mas não sabia viver. Eu sei alguns versículos. Esse que eu falei para você é o principal, Mateus 5,28.
Quando você olhar para uma mulher, eu vivo isso. Você cobiçar no seu coração, você adulterou com ela. Senhor, obrigado. Isso é para mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é para mim. Uma mentirinha, irmão, vai me tirar do céu. Eu posso até contar mentira, mas eu tenho que me arrepender. Pedir perdão para Deus. E um abismo chama outro abismo. Pode ver o mentiroso, ele vai mentindo, uma hora ele se enrola todo, né? Meu marido trai a mulher, graças a Deus aqui não tem um. Lá no mundo você vê, o cara mente, um dia o carro quebrou, outro dia o mecânico falhou, outro dia ele chega sujo, outro dia ele chega tarde, né? Ela não deixa a mulher ver o celular dele. Você já fala, aí tem coisa. Aí tem. Muda a senha. Hã? Como é que Jesus vai olhar para ele? Será que tem fruta? Será que Jesus vai abençoar a vida dele ou vai amaldiçoar? Uma figueira. Pastor, mas Jesus é assim tão ruim? Não, ele é justo. Não é ruim, não. Jesus é muito bom. Sabe por que eu acho que Jesus é bom, irmãos? Porque as crianças gostavam dele. Já viu criança de gostar de alguém que não é bom? A criança gosta de alguém que é bom, tem bom coração. As crianças iam até ele. Os discípulos que eles falaram, não, deixa vir. Hã? Ele é justo. E não adianta, irmãos, eu querer viver de aparência. Não estou falando nada de costume, tá? De igreja. Não estou falando disso. Estou falando de essência. Estou falando de caráter, gente. Estou falando que Deus não vai mudar o seu caráter, irmãos. Já está aí, que Deus colocou em você. Está aí já. Você só precisa agora mudar. Abrir mão da sua vida para ter a vida de Cristo. Um dia, irmãos, eu tive que aceitar Jesus. Porque a Bíblia diz que eu tenho que aceitar Jesus. Um dia eu tive que me batizar, porque a Bíblia diz que ele se batizou com 30 anos. E aquele dia, irmão, marcou minha vida, porque eu tive que pôr minha vontade na cruz do Calvário. Muitas vezes eu não faço a minha vontade, muitas vezes não, nunca faço a minha vontade. Muitas vezes eu quero fazer uma coisa, mas a Bíblia diz outra, e eu não posso fazer. E eu tenho que dar fruto. Muitas vezes eu quero fazer uma coisa e Deus não deixa. Ele fala para mim, não. Muitas vezes ele não fala nada, ele não tem que falar nada, porque ele é Deus. Né? Não responde nada. Se ele não falou nada, porque ele está gritando para mim, não faça. Então não faço. Agora, quando ele fala, vai, ele se responsabiliza. Se ele mandar você ir fazer alguma coisa, vai e faça, porque ele está no comando. Se ele não mandar, você vai fazer sozinho. É você só, é você. E se você não conseguir, não culpe a Deus, porque é você sozinho. Ou sozinha. Vou ler de novo, tá? Jesus teve fome. Jesus era tão humano que ele dormiu, porque está dizendo que ele teve fome. Vamos ler de novo. Ó. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma de seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Os discípulos ficaram assim, ó. Mas como é que ele quer chegar aqui na figueira, fora de tempo, e achar fruto? Não era tempo, está dizendo aqui a Bíblia. Não era tempo. Olha como é sério isso. Sério? Seríssimo. Porque, irmãos, nós estamos esperando o tempo certo de Deus. Quando Deus fizer isso na minha vida, aí eu vou. Quando Deus me der um marido, eu vou. Quando Deus me der uma mulher, eu vou. Quando Deus me der um carro, eu vou. Quando Deus me der uma casa, eu vou. Você não vai, nunca. Você sempre vai colocar um obstáculo para servir a Deus. Jesus falou para aquele homem rico, o que ele falou para ele? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue. O que ele fez? Virou as costas e foi embora. Porque ele preferiu a riqueza. Larga tudo, larga essa vida, larga tudo que você está fazendo de errado. Me segue. Sou muito novo, muito nova. Que isso? Não é assim também, não é ser tão radical servir a Deus, imagina. Pastor, não acho que é assim. Não acho que é dessa. Você interpreta a Bíblia de uma maneira, eu interpreto de outra. É um direito seu. Só que você está preparado para ser abençoado? Você quer ser abençoado? O que você quer?
Você escolhe. Diz que disse livre-arbítrio. Eu não sei se existe isso. Para mim, pelo menos, eu nunca tive livre-arbítrio. Se existe, glória a Deus pela sua vida. Porque toda vez que eu temei com Deus, eu quebrei a cara. E me dei muito mal. Vou falar, não vou falar de você, vou falar de mim. Então eu já tenho 28 anos, já tenho experiência já com Deus de não fazer o que Ele não está mandando eu fazer. Ou fazer o que Ele está mandando eu fazer. Pastor, a pregação está muito dura. Mas é para chacoalhar a figueira mesmo. É para chacoalhar mesmo. Foi Ele que mandou eu falar. Ó, a figueira, segundo lá na Israel, produz frutos 2 vezes por ano. A figueira era uma árvore comum em Israel, por isso que ele achou uma figueira, tá? Existiam várias, então era comum. A figueira, aqui tem um fundo histórico. A figueira representava quem ali? Alguém sabe? Quem? Israel. Sabe por quê? Ó, Lucas 13. Lucas 13, do 6 ao 9. A parábola da figueira estéril. Vamos ler? E Jesus contou a seguinte parábola. O que é uma parábola? Alguém sabe? Parábola é uma história com fundo de verdade. Quando ele conta uma parábola para alguém, dos pescadores, ele estava contando para eles o que eles faziam. Quando ele falava das ovelhas, ele estava falando dos pastores. E quando ele falou aqui sobre a figueira, ele estava falando de Israel. Tremendo, irmão. Aqui, vamos lá. Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Já viu figueira plantada na vinha? Vinha planta o quê? Vinho. Uva. A vinha você planta uva para fazer vinho. Tá certo, vocês não erraram muito não. Tá certo. Ó, olha só. Presta atenção no que ele está falando. Presta atenção. Presta atenção. A figueira estava pintada onde se plantava uva. Vamos lá. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já há 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. 8. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-a ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. E se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. 3 anos. Quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3 anos. Ele estava falando de Israel. Israel não deu fruto. Então ele ia cortar. Porque nós temos que dar fruto, irmãos. Fruto bom, tá? Não é fruto podre, não. É aquela figueira não dava fruto nenhum. E nós não, que fruto que nós estamos dando? Ah, pastor, mas como é que eu vou dar fruto bom? Muda a sua vida. Muda a sua vida. Está fazendo coisa errada? Para de fazer. Está mentindo? Para de mentir. Está fazendo coisa que a Bíblia manda você não fazer? Não faça. Talvez você venha aqui hoje buscar a chave do carro, vitória no seu casamento, na sua... Você vai ter. Chave do carro, se Deus quiser, ele te dá 10 carros até. Casa também. Mas Deus nunca vai dar alguma coisa para mim, para você, irmãos, que nós não estamos precisando. Presta atenção nisso. Se você nós estamos precisando do que em primeiro lugar? Do reino de Deus. Mudar de vida. Parar de pensar que nós somos sempre certos. Para de pensar que as pessoas... Sabe o que a Bíblia diz? Que eu tenho que tratar as pessoas como se elas fossem superiores a mim. Ou coisa difícil. Amar meu próximo como a mim mesmo. Isso é ser cristão. Mas não. Estou sempre certo. Imagina, não erro. Nunca erro. Eu sei que vocês não são assim, né? Pastor, mas o que tem demais fazer isso, meu? Todo mundo faz. Se todo mundo fala do viaduto, você pula também? Aí, como dizia minha mãe, você não é todo mundo. Minha mãe falava isso. Você não é todo mundo, mas mãe, todo mundo fala, você não é todo mundo. Quer dizer que todo mundo pula do viaduto, você pula também? Todo mundo morrer, você morre também? Você é escolhido. Foi falado aqui. Você é escolhida de Deus. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Falou a bispo aqui, você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Deus está te chacoalhando hoje. Para você parar e pensar o que você tem feito na sua vida. O que você tem vivido? O que você tem buscado a prioridade na sua vida?
Deus está balançando a figueira. Olha, está vindo, ó, figueira estéril. Sabe o que é estéril? Não dá fruto. Como é que está o seu fruto? Você tem dado fruto? Bom. Uma árvore, irmão, para chegar a esse tempo. Vamos aqui pensar nós aqui, ó. Olha para mim, por favor. Uma árvore para dar fruto, ela tem que crescer. Alguém planta ela, rega ela tem que estar grande já para dar fruto. Aí vai lá cortar. Corta a árvore. O que isso fala comigo com você? Qualquer hora dessa Deus pode cortar a nossa vida. Pode nos chamar. Eu posso deitar para dormir e não acordar nesse mundo. Posso sair daqui e morrer. Você também. Ah, mas eu sou nova. Aí vai lá no cemitério para você ver quantos covas de gente nova tem lá. Eu já fui no. Eu não. Pai do céu. Você já foram ver aquelas fotos das pessoas que morreram? Você vai no cemitério fazer um velório lá, tal, enterrar alguém, aí você passa olhando. Tem muita gente nova, irmão. Porque um dia eu fiquei na curiosidade para ver. E fui olhando lá. Pessoas novas de 15, 20 anos. Eu fiquei fazendo a conta lá, nasceu e tal, morreu e tal. Não tem só velho lá não. Tem velho novo também lá. Tem mulher. Tem homem. É para chacoalhar mesmo, irmão. Chacoalhar para você pensar. Nós temos que mudar de vida, irmão. Vamos lá. Tempo de Deus. Mateus 26, 64. Rapaz, esse negócio já correu tudo aí. Mateus 26, 64. Mateus 26, 64. Jesus respondeu: e o Senhor mesmo quem está dizendo isso? Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Jesus tinha sido preso, estava sendo interrogado. Ele falou para eles: ó, vocês vão ver o Filho do Homem sentado no trono. Aconteceu isso? Aconteceu? Jesus já voltou? Não. Não voltou ainda. Por que não aconteceu? Porque não é o tempo de Deus. Eu falei para vocês que eu estou 20 anos no Evangelho. Isso para Deus, irmão, deve ser segundos. Um minuto, eu acho, para ele lá no relógio de Deus. Nosso tempo é o Cronos. O tempo de Deus qual é? Quem sabe? Kairos. Ó, tempo de Deus é Kairos. Tempo espiritual. Kairos, momento certo, oportuno, decisivo. Isaías 55:8, Deus diz assim: meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Eu sou maior dos seus. Né? Então, o tempo de Deus não é nosso tempo, irmãos. Talvez você está aí pensando: poxa, mas Deus prometeu tanta coisa para mim e não cumpriu nada. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Espera. O tempo de Deus não atrasa. É o tempo de Deus. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se foi Deus que falou, né? Porque hoje tem tanto falso profeta aí, profeta velho aí, só Jesus na calma. Né? Estou falando aqui na igreja, tá? Aí fora. Profeta velho. Cuidado com o profeta velho. Deus me falou. Se Deus falou para ele, não falou para você. A viúva foi onde nós viemos aqui, quarta-feira. Deus mandou Elias lá na viúva e falou para a viúva: ó, vai Elias lá, que tem uma Serepta, tem uma viúva que eu já mandei, ela vai fazer comida para você. Ela vai te sustentar. Eu já tinha falado com a viúva e com ele. Agora o profeta velho aqui do mundo fala: ah, Deus mandou. E não falou com você? Interessante, né? Muito interessante isso. Eu tenho que acabar, irmãos. Mas eu quero falar com você do tempo de Deus, Kairos. O tempo espiritual. Deus não age no nosso tempo. Qual é o nosso tempo? Alguém sabe? Qual é o nosso tempo que nós fizemos? Cronos. Cronológico. Cronômetro. Cronos, nosso tempo. O tempo de Deus é Kairos. Para você entender, irmãos, só para você fechar aqui, para você falar assim: ah, o pastor está falando coisa. Kairos e Cronos são da mitologia grega. Nós estamos falando aqui quarta-feira que os gregos dominaram a época do mundo, que a língua mais falada era o grego. Tanto é que o Evangelho foi traduzido para o grego. Nós estamos hoje no grupo, né? Jesus Cristo é um nome grego, porque o nome de Jesus, Yeshua, é o Mashiach. Se ele chegar para um judeu, perguntar para o judeu de Jesus Cristo, ele fala: não, quem não tem Jesus Cristo? Não conheço. Mas falar de Yeshua, Mashiach, Messias, ele fala: opa, Messias no Pai. Opa, eu conheço. Tá? Então o tempo de Deus não é nosso tempo. O tempo de Deus é um tempo Kairos. E o tempo nosso é Cronos.
né? Cronologia, cronômetro. Nós vivemos num tempo e Deus vive em outro. Então não adianta a gente querer que Deus faça a nossa vontade. Ele não vai fazer a minha vontade nem a sua. É no tempo dele. Amém? Então espero com paciência no Senhor. Ó, mitologia grega. Quem sabe que mitologia grega? Mito. Mitologia grega, irmão, tinha um panteão de deuses. Tinha Deus de tudo quanto é jeito. Deus casava, traía, batia. Tanto é que esse pai e filho aqui, um matou o outro. O que é a mitologia grega? O que é mito? Uma coisa inatingível. Vamos falar do exemplo aqui da pessoa, Ayrton Senna, Pelé, quem mais? Pessoas que são mitos, ninguém vai atingir o estágio deles, né? Entendeu? Um mito, a mitologia. Então, Deus é a mitologia grega, tá? Para você entender de onde vem isso. Vou fechar, tá, irmãos? Olha, presta atenção que eu vou falar para você. Quem teve encontro com Jesus, irmãos, dá fruto. Aquela mulher do poço lá, ela deu fruto. Ou ninguém queria falar com ela, ninguém queria ela. Ela ia pegar água, mas não tinha ninguém, porque só estava quente, porque estava vazio o poço. Mas ela teve encontro com Jesus, e ela foi na cidade e falou: não, agora eu encontrei o Messias. Aí eles vieram ver e falaram: não, agora não estamos acreditando porque você está falando, porque nós estamos vendo. Ela foi usada por Deus. Certo? Quem teve encontro com Jesus, irmão, muda de vida. Tem que dar fruto, é automático. Ó, quem é salvo por Jesus dá frutos. Pode ser verde, pode ser fruto verde, mas está dando fruto. Jesus podia chegar na figueira, tinha um frutinho verde lá, falar: eu estou com fome, vou comer esse fruto verde aqui. Mas não tinha nada. Então nós temos que dar fruto, nem se for verde. Pode ser pequeno, não precisa ser grande não. Pastor, eu tenho que fazer a obra de Deus, tenho que pregar, fazer acontecer para mim. Deus não está falando isso. Ganhar multidões, como o irmão Alexandre pregou aqui. A minha primeira pregação, irmão, é na minha casa. Ele falou a verdade, lá no meu lar. É lá que eu sou pastor, lá que eu tenho que ser sacerdote. É lá que eu tenho que falar: não, aqui ó, eu sou cabeça, a bênção está por mim. Eu vou orar, eu vou buscar, vou jejuar. E aí esse é o cabeça. Isso que é ser cabeça do lar. E o filho olhar para o pai, a mulher falar: não, esse é meu marido. Esse aqui, ó, cabeça. Meu marido é homem de Deus, paga as contas, sabe? Vai na igreja, busca Deus, não faz nada de errado. O celular dele não acende, bloqueado, eu posso mexer no que eu quiser, ver aqui as coisas com quem ele fala. Esse é o homem de Deus, tá? Sacerdote, tá certo? Começa lá na minha casa. Pode estar escondido o fruto entre as folhas, mas está lá. Jesus podia chegar na figueira e não ver fruto nenhum, mas chegar lá, abrir as folhas e ver um frutinho lá. Ele falou: rapaz, eu estou com uma fome, eu vou comer isso aqui. E comer. Ele não estava falando que ele queria fruto grande, mas ele queria que tivesse fruto. E é assim na nossa vida. Deus não está falando que nós temos que ganhar o mundo inteiro. Deus está falando que nós temos que dar fruto. Amém? Não sei que fruto que nós temos que dar, mas o primeiro fruto que nós temos que dar, irmão, viver o evangelho. Pregar com a nossa vida. Se possível, abra a boca. Tem que chegar num lugar e as pessoas olharem para você e falar: você é cristão, né? Você é diferente. Olha, eu vejo um brilho no seu rosto, o seu olho brilha. Você é cristão, né? Você é diferente. É isso. Conheciam Jesus por quê? Da Galileia. É da Galileia. Falaram com Pedro, falaram com Pedro: você fala que nem ele. Pedro já falava que nem Jesus. Nós temos que falar que nem Jesus, irmão. Aleluia. Falar que nem Jesus. Me dá o nosso mestre. O Espírito que estava nele está em nós. Quando você aceita Jesus como Senhor Salvador, ele entra em você, o Espírito Santo. Ele está em você, está na igreja, está no mundo, está em todo lugar. Amém? Amém. Ó, um dia seremos julgados por Deus. Quem não tiver frutos de uma vida transformada será castigado. O fim dos tempos está chegando. Está aí, Mateus 24 está se cumprindo. Está parecendo doença aqui. Viu quanta gente morrendo aí de doença? Tem gente que nem sabe o que tem. Parecendo que quando acha a cura de uma doença, aparece outra, sem cura. Mateus 24 está se cumprindo. Leia na sua casa, Mateus 24. Princípio das dores. Não é o fim ainda, Jesus falou. É só o começo. A Bíblia é verdadeira, irmão. Tanto é que ela tem 2.000 anos. Só o Velho Testamento, só o Novo Testamento. Tem 2.000 anos. Então, ela está se cumprindo. E nós estamos o quê? Domingo. Não, mas não é assim não. Não é assim, não tem que ser radical também. Sabe? Um dia, irmão, Deus vai julgar. Um dia Deus vai me julgar. E eu tenho medo desse dia. Tenha medo também. Então procure mudar de vida, fazer coisa certa.
Amém? Estou falando até para mim, tá, irmão? Primeiro é para mim. Não estou falando que eu sou certinho, não sou não. Primeiro eu tenho que mudar também. Porque se Jesus voltar hoje, será que eu vou? Será? Estou tentando. Né? Hoje, se ele voltar, eu até subo. E amanhã, será que eu subo? Não sei. Estou falando de mim, tá, irmão? Tem coisa na minha vida que tem que mudar, na sua também. Nós temos que abrir mão de coisas, porque Deus quer mudar a nossa vida. Nosso caráter está aí, mas Ele quer usar nosso caráter para servir a Ele, não para servir a nós mesmos. Por isso que você é escolhido, por isso que Ele te escolheu do ventre da sua mãe. Por isso que você sempre foi perseguido. Hã? Olha a sua vida, como é que foi maravilhosa. Todo mundo tinha razão, você nunca tinha nada. Né? Tem família que tem uns queridinhos lá. A mãe e o pai gostam mais de um, não gostam do outro. Toda na família de Jesus tinha isso, não é só na minha sua não. Né? Mãe que abandona filho, pai que não vai ver o filho, nunca mais tem filho, nunca viu, não deu atenção, não foi atrás. Mas você está aqui. Por que você está aqui? Porque Deus te sustentou. Aleluia. Amém? Ah, pastor, meu casamento quase foi por água abaixo. Mas não foi, porque Deus está no comando. Glória. Ele está lá. Então se coloca na posição. Amém? Já dei meu tempo, quero agradecer a oportunidade, com o amor do Senhor.